Gostaria de ver sua opinião, por favor. É, até peço desculpa para o meu companheiro aqui, mas eu sou um pouco mais cético com essa questão da rede neutra. É, e por que eu já entro na resposta da sua pergunta, mas só para pegar o gancho, eu sou defensor da rede neutra, mas por que eu sou cético? Porque nós experimentamos isso lá em 2015. Em 2015 eu já fazia rede neutra lá. Nós fomos o primeiro operador na cidade a fazer, gerou um alvoroço muito grande de concorrência, começamos a ter sabotagem em torre e tal. Nova Mutum, Mato Grosso. E na época o custo era muito alto e uma alternativa que nós achamos na época para poder vencer essa dificuldade foi, cara, vem para cá, trouxemos essas pessoas para perto. Era um período que o setor não estava tão maduro quanto está hoje e foi uma dificuldade muito grande, mas nós conseguimos fazer a locação de porta e literalmente neutra mesmo, porque tem alguns supostos modelos de rede neutra hoje que eu não enxergo como neutra, porque se ele me obriga a eu contratar a saída de trânsito dele, não é rede neutra, eu tenho que ter o direito de escolher sair pelo trânsito A ou B. E lá a gente fez neutra mesmo. Cara, você pode contratar o link de quem você quiser, eu te loco a porta aqui. Isso pacificou naquele momento, nos ajudou a pagar o investimento, porque era um investimento muito alto. Só que ao longo do tempo a gente foi percebendo dificuldades. Trouxe muitas oportunidades, eu acho que foi muito salutar, mas hoje eu já vi alguns movimentos de rede neutra se frustrando, porque acaba esbarrando no interesse econômico ali, no interesse de mercado. E a rede neutra teria que ter um agente neutro. Talvez um modelo com associação, talvez faça um pouco mais sentido, porque de fato seria neutro. Mas aí tem que ter um cuidado muito grande para não ter nenhum tipo de privilégio, porque isso faz quebrar o modelo. E gera uma outra dificuldade. Quando eu tenho a rede neutra, o cara contrata do A e do B, que está na mesma rede, quando para os dois. E isso também gera um outro problema. Tem outra questão que como que você faz a política de acesso às caixas? Eu teria que fazer rede pré-com, só que rede pré-com é uma tecnologia mais nova, ninguém tem pré-com, são muito poucas empresas que têm pré-com. E aí você tem que dar acesso à caixa, ou não, você tem que agendar para poder fazer e o cara não quer ficar tão engessado nesse processo. Então, tem uma discussão muito ampla. Recentemente, a gente estava em reunião com o pessoal da America Tower, que é o negócio deles, rede neutra, e eles pararam de construir rede neutra no Brasil, eles estoparam o investimento, porque eles não estão conseguindo performar, estão com dificuldade de penetrar. E todas essas questões que a gente enfrentou desde 2015 em cima disso, enfrentamos hoje, nós temos rede neutra dentro da rede, mas virou um problema hoje, assim, porque é uma bagunça nas caixas, é uma dificuldade de você estabelecer essa política, e a gente está trabalhando para pacificar isso, mas tem os seus espinhos. Talvez a figura de uma associação, talvez facilite, né? Mas tem muitas questões envolvidas nesse assunto, e acho que é por isso que está o tema aí sendo debatido há mais de ano e ainda não conseguiu chegar num consenso, né? E eu não acredito que o modelo de rede neutra no Brasil vai prosperar. Eu não acredito porque o modelo que está posto por aquelas empresas que fazem rede neutra hoje, tem isso como seu core business, está enviesado. Eu tenho um cliente âncora, mas que, cara, tem privilégio. Você pode ser cliente âncora em qualquer cidade. Cara, mas as cidades que já têm viabilidade econômica já foram reservadas para o cliente âncora principal. Então, tem uma série de questões que eu acho que vai ser difícil de superar sobre esse tema, né? Mas, assim, falando sobre essas dificuldades do setor que a gente encontra, essas dificuldades que a gente já sabe, Porsche, acho que a gente deu um grande passo no modelo tributário, embora fiquei muito triste, porque alguns estados estão revertendo aquela decisão do 17% do teto, que foi ajuizado no Supremo. No Mato Grosso a gente sofria muito com isso, no Goiás também. No ICMS do Mato Grosso era 32%, era 30 mais 2 do fundo da pobreza. Cara, isso é surreal. E aí te obriga a acabar, se você quer ficar dentro da legalidade, colocar um pouco mais de SVA para conseguir essa conta fechar, e você acaba concorrendo com muita gente que está irregular, que não está emitindo nota, e todos nós passamos por isso. Assim, o setor de SP, a bem da verdade, cresceu fazendo isso é uma verdade, se financiou, difícil falar isso aqui, né? Mas o setor é isso, ele se financiou criando alternativas sobre o tema. O que eu vejo de grande dificuldade hoje? O momento macroeconômico, o custo de capital está muito alto, atrelado a um fato que a gente veio de pós-pandemia, que na pandemia, cara, bombou, pelo menos na região centro-oeste, a demanda cresceu muito, e hoje essa demanda ela deu uma retraída, até porque as casas já ficaram todas conectadas,
E eu vi uma matéria, não lembro exatamente onde para dar o crédito, mas usou um termo que eu achei interessante, que nós estamos na fase do rouba-monte. Então, assim, os provedores estão catando o cliente um do outro. Isso gera um custo muito alto, porque ele sai daqui, vai para lá, a instalação está subsidiada, e aí, quando ele não consegue colocar cliente, ele baixa o preço para poder captar cliente. E isso teve um reforço que eu achei muito ruim, que foi quando começou esse processo de consolidação no Centro-Oeste, os provedores começaram a fazer conta. Espera aí, o fulano ali na esquina vendeu o cliente dele por tantos mil-reais. Eu vou botar cliente para dentro aqui a qualquer custo, porque eu vou vender. E isso criou uma onda de banalizar o preço da conexão, e isso baixou o ticket de uma maneira muito forte. E depois isso deu uma esfriada, até porque subiu muito a expectativa de preço, e aí daqui a pouco pode ver que já não se fala quase em M&A. Você vê muito poucos anúncios de fusões, aquisições. A própria Allrede, talvez a gente vai falar um pouco mais sobre isso, teve que tirar um pouco o pé desse tema, porque a precificação subiu muito, a expectativa subiu muito. E ainda mais nesse momento, com o custo do dinheiro tão alto quanto está, que você tem que aplicar uma taxa de desconto, a conta não fecha para você comprar. Então, acho que isso é a grande dificuldade que nós enfrentamos nesse momento, em especial no Centro-Oeste, por essa onda de consolidação que está chegando agora. Na questão de oportunidades, né, cara, a oportunidade que a gente tem é de espremer o que a gente já tem e tentar usufruir ao máximo a infraestrutura existente. A gente vê uma desaceleração na construção de rede, e essa desaceleração ela se fez necessária por dois motivos. Primeiro, porque já tem muita rede construída, e porque a conta não estava fechando. Então, antigamente você fazia rede e botava cliente para dentro com muita facilidade. Hoje não. Então, onde que está a oportunidade? Na gestão. Eu tenho que aproveitar a minha infra ao máximo, eu tenho que rentabilizar essa minha infraestrutura ao máximo, eu tenho que fazer uma gestão eficiente, eu tenho que enxugar custo, porque senão a conta não fecha. Infelizmente, quando eu converso com muito ISPs. Eu tenho uma trajetória assim, que eu sempre peguei essa questão de união. Esse modelo de fazer rede conjunta, lá no Mato Grosso, a gente fez numa cidade, em Barra do Bugres, em que a gente fez a rede e dividimos a CTO. Só divide a OLT. Então, tem uma CTO para cada um no mesmo cabo, dividindo o custo de aluguel, custo de investimento, mas tem suas dificuldades, né? Tem um ganho, a economia, mas tem suas dificuldades. Então, eu vejo que é necessário isso. E eu entendo que tem que ter escala hoje. Ou o ISP ele vai ficar nichado e ele mantém um ticket maior, porque ele dá um atendimento muito diferenciado, ele agrega algumas soluções, e aí ele consegue rentabilizar, porque ele está com uma estrutura mais enxuta, ou ele ganha escala, ele fica muito grande para ganhar no volume, porque se ele ficar no meio do caminho, é difícil a conta fechar. Dos colegas meus, tem muito colega de ISP, quando você conversa com esses caras, que a gente senta e vai fazer a conta, se o cara pagar 100% do poste, se ele pagar 100% do imposto, a conta não fecha. Eu não encontrei nenhum provedor dos colegas meus que estão nesse nível médio da conta fechar você pagando 100%. Então, assim, a oportunidade que a gente tem é melhorar a gestão e pensar em como eu vou, se eu quero ficar nesse segmento, se eu quero rodar um próximo ciclo, como que eu vou ganhar escala. Eu preciso me unir com algo maior, eu preciso ganhar escala, porque senão a conta vai ficar difícil de fechar.